Eu gostaria de começar a aula propondo um exercício de imaginação para você. Imagine que você deseja viajar pela América do Sul e que depois de pesquisar vários destinos, você decide ir para a cidade histórica de Potosí, na Bolívia, saindo do Rio de Janeiro por terra. O que você vai precisar para planejar a sua viagem? Quais elementos você vai levar em consideração para tomar as decisões de trajeto, meio de transporte? Como você vai chegar a essas decisões? Quais as principais etapas de planejamento e implantação? Qual autoridade ou liderança você vai precisar exercer para que essa viagem efetivamente aconteça? E quem vai precisar estar envolvido? Para resolver esse problema, você vai estar diante de soluções pré-definidas e claramente identificadas, já conhecidas. Provavelmente você irá viajar de carro ou de ônibus e irá selecionar um trajeto entre os trajetos disponíveis para ir até Potosí. Para chegar a essas decisões, você provavelmente irá consultar mapas, GPS, informações na internet sobre o trajeto e sobre hospedagem, ou até consultar alguma agência de viagem. E, uma vez tomadas as decisões, você vai implantar o seu planejamento o mais fielmente possível para que ele seja conforme aquilo que você pensou originalmente e que você tenha o mínimo possível de intercorrências. E para que isso aconteça, você vai precisar exercer algum nível de autoridade para que a sua viagem realmente aconteça e que você chegue ao seu destino. E você vai precisar da participação de um pequeno grupo de indivíduos com habilidades bem definidas. Por exemplo, se você decidir ir de carro, você certamente vai precisar ir com algumas pessoas que também saibam dirigir e que possam revezar com você a direção, porque você dificilmente vai conseguir ir até Potosí dirigindo de forma ininterrupta. Agora vamos pensar por um momento que eu não estou mais em 2021, mas que eu estou nas primeiras décadas do século XVI, pouco após a chegada dos portugueses e dos espanhóis no continente sul-americano. O que muda nesse caso? Né? Eu não estou mais indo para a cidade histórica de Potosí, mas eu sou um explorador que ouviu falar da maravilhosa Montanha Prateada que fica no oeste do continente e no reino mágico que envolve essa montanha. Então eu decido montar uma expedição até lá. E aí eu não estou mais diante de soluções pré-definidas e claramente identificadas, e sim diante do desconhecido. Tudo que eu tenho é um desafio para motivar as pessoas que eu vou envolver no meu projeto. Eu não vou poder mais acessar mapas de GPS, mas eu vou ter que descobrir o trajeto ao longo dessa caminhada, dessa empreitada. Então, eu vou ter que planejar através de ciclos muito mais curtos, baseados em experimentação, onde eu vou aprender com o resultado do ciclo, aprender lições, adaptar o meu fazer e definir a ação seguinte muito rapidamente. Eu não vou poder me contentar de exercer sozinho a liderança para que isso aconteça, mas eu vou ter que ter múltiplas lideranças avaliando continuamente os riscos envolvidos no projeto e incentivando a experimentação para que eu possa encontrar as soluções que se aplicam aos meus desafios. E por fim, eu vou precisar de uma multiplicidade de indivíduos com competências diversas. Eu vou precisar de pessoas capazes de atravessar florestas, rios, escalar montanhas, lidar com povos desconhecidos e falar a linguagem desses povos, liderar um time muito maior, enfim, entre outras habilidades. A diferença entre a situação de 2021 e a situação de 1545 é basicamente o que a gente pode caracterizar como a diferença entre um problema simples e um problema complexo. Na situação de 2021, eu posso ter uma tarefa difícil. Ir até Potosí dirigindo ou de ônibus não é exatamente uma tarefa extremamente fácil. Né? É mais fácil ir a um destino mais próximo, dentro do próprio estado ou do próprio país. Porém, é um problema que envolve poucos indivíduos com competência técnica semelhante e que tem uma solução bem conhecida, porque ele já foi enfrentado anteriormente. Então, eu posso desenhar um plano para combater esse problema do início ao final, seguir o plano, minimizando intercorrências e até já prevendo algumas intercorrências possíveis ao longo da execução. E me baseando para isso em experiências anteriores bem-sucedidas. Já o problema de 1545 vai requerer um grupo com competências muito mais diversificadas, disposto a avançar passo a passo sobre o desconhecido, aprendendo com esses avanços, se adaptando continuamente
e estabelecendo o mapa e o conhecimento à medida que esses avanços forem feitos, forem realizados. Lidar com a educação pública é lidar com problemas complexos. A gente ouve muitas vezes falar da educação pública de antigamente, num tom saudosista, como uma educação que tinha bons resultados. Porém, a educação pública de hoje é muito diferente da educação pública de antigamente. Ela se insere numa trama social muito mais complexa, lida com um público muito maior e muito mais heterogêneo e, portanto, encontra desafios muito mais relevantes. Nessa realidade, não adianta a gente traçar um plano do início ao fim, até onde a gente quer chegar, o resultado final que a gente quer alcançar, achando que a realidade vai corresponder a esse plano. A realidade, muitas vezes, ela desmente o nosso plano. Por isso, é necessário combinar uma visão poderosa de onde a gente quer chegar, ter essa visão muito clara para todo o time, mirando a excelência, com ciclos curtos e contínuos de planejamento e implementação, onde a gente experimenta, aprende com a nossa experimentação e adapta o nosso fazer continuamente. Nessa abordagem, é preciso ter ainda muito mais disciplina, rigor e muito mais tenacidade do que numa abordagem tradicional, tanto para que a gente possa sistematizar os aprendizados e adaptar a nossa atuação, como também para que esses ciclos de planejamento e implementação não sejam descontinuados. Em uma realidade complexa de problemas complexos, é preciso, portanto, avançar a partir de ciclos curtos e incrementais de geração de valor. Isso porque, se eu me apego a um plano que busca detalhar todas as iniciativas da minha situação atual até o alcance da minha meta maior, o valor entregue inicialmente acaba sendo rapidamente frustrado. Ao contrário, se eu continuamente reviso os meus resultados alcançados, sistematizo aprendizados a partir disso e planejo os próximos passos, a geração de valor se torna contínua. Essa abordagem gira em torno de 4 grandes premissas. Primeiro, o foco em problemas específicos compreendidos a partir de contextos específicos, e não em problemas genéricos, soluções genéricas. Segundo, interações experimentais contínuas capazes de sistematizar aprendizados, transformar ideias em soluções para resolver esses problemas. E terceiro, um ambiente de segurança e liberdade para a criação, inovação, tomada de decisão pelo time, de forma a encorajar a experimentação, permitindo erros, boas tomadas de risco e valorizando desvios positivos. E, por último, o engajamento de um espectro amplo de atores para garantir que as mudanças sejam não somente viáveis, mas também legítimas e relevantes, que tenham o necessário apoio não só técnico, mas também institucional, para que possam ser efetivamente implementadas. Agora que eu entendi o que é um problema complexo e qual a abordagem adequada para atacá-lo, eu preciso saber qual o passo a passo para rodar esses ciclos curtos e incrementais de geração de valor. Tenho aqui 5 grandes etapas. Em primeiro lugar, a definição do problema, buscando clareza sobre qual déficit de resultado que eu quero erradicar. Em segundo lugar, a análise e estratificação do problema, quebrando ele em problemas menores e mais fáceis de serem resolvidos. Em terceiro lugar, a identificação, análise e priorização das causas do problema, buscando priorizar aquelas, evidentemente, que produzem o maior efeito negativo. Em quarto lugar, o planejamento de ações, que serão as contramedidas às causas identificadas e priorizadas e que permitirão, portanto, a erradicação do problema. E, por último, a construção de um acompanhamento rigoroso da implementação das ações, com a sistematização dos aprendizados e dos resultados. O nosso objetivo aqui não é que você decore esse passo a passo ou o método que está por trás dele, ou mesmo as diferentes técnicas que podem ser utilizadas em cada etapa, mas sim provocar uma reflexão crítica sobre a possibilidade de uma abordagem orientada para resultados e para o combate dos problemas principais da unidade escolar. Primeiro, definindo o meu problema. Muitas vezes a gente usa problema num entendimento mais coloquial. Eu enfrento muitas barreiras, dificuldades, urgências que eu tenho que resolver no dia a dia da minha gestão escolar.
Aqui, a gente vai ter um entendimento do problema do ponto de vista do resultado. O problema é a lacuna de resultado, é o resultado negativo que se apresenta a mim. Ou seja, é a diferença entre o resultado atual, que eu estou alcançando e que é insatisfatório, e o resultado que eu desejo alcançar. Logo, o primeiro passo para identificar corretamente o problema é definir o indicador através do qual eu vou conhecer e medir o problema. Uma vez que eu definir esse indicador, aí sim eu vou poder ter o problema mensurado e eu vou poder traçar uma meta para resolver, para erradicar o problema. Eu posso fazer isso de duas formas diferentes. Uma primeira possibilidade é olhar para o histórico daquele indicador dentro da minha própria escola. Por exemplo, se o meu problema é a minha taxa de alfabetização adequada no segundo ano, que está muito baixa, eu posso olhar para como essa taxa se comporta ano a ano dentro da minha escola. E aí pode ser que eu perceba que em determinado ano essa taxa já foi muito melhor, já foi muito maior. E aí eu vou perceber a minha lacuna de desempenho como sendo a diferença entre esse ano de referência e o meu resultado atual. E é com base nessa lacuna que eu vou estabelecer a minha meta. A minha meta pode não capturar a totalidade da minha lacuna num único ciclo, num único ano letivo, porque pode ser que eu precise de mais tempo para chegar lá. Porém, eu vou estabelecer a minha meta como um percentual dessa lacuna a ser suprida. Um outro caminho é olhar para escolas que estão no mesmo contexto, que têm um perfil de alunos ou um número de alunos ou que estão inseridas em territórios semelhantes, mas que têm resultados diferentes. E aí eu vou olhar para essa escola, que é uma escola referência dentro desse meu contexto, e vou também compreender qual é a lacuna entre o resultado que eu alcanço e o resultado alcançado por essa escola. E a partir daí, eu vou definir essa lacuna e definir a meta a ser alcançada para suprir essa lacuna. Para definir o problema, portanto, eu preciso conhecer quais são os indicadores educacionais que eu tenho disponíveis. Eu preciso ter poucos e bons indicadores, porque os indicadores me impõem um trabalho de coleta, de acompanhamento, de medição. Portanto, eles têm que ser em número pequeno e muito efetivos. Os indicadores mais próximos do impacto que eu posso causar na minha escola aos meus alunos são os chamados indicadores de efetividade. Esses indicadores têm a ver, por exemplo, com a matrícula líquida, com o avanço em proficiência, com o percentual de alunos alfabetizados, com a taxa de aproveitamento ou com o abandono do aluno. Esse último, quanto menor, melhor, evidentemente. Porém, esses indicadores de efetividade são medidos numa periodicidade muito extensa, com uma frequência muito baixa. Por isso, eles não são suficientes para que eu possa fazer um acompanhamento contínuo dos meus resultados. Eu preciso medir eles quando eles ocorrem, porque eles mostram o meu impacto, mas eu preciso ter outros indicadores que eu possa medir continuamente. Eu tenho também indicadores de resultados que eu posso medir de forma mais contínua. Por exemplo, o percentual de estudantes com proficiência mínima nas avaliações internas ou externas, o aproveitamento parcial, que eu consigo medir ao longo do ano, a frequência de estudantes, que eu também consigo medir ao longo do ano, e aí eu consigo fazer inferência sobre a minha efetividade. E por último, eu tenho os indicadores de operação, que esses estão muito mais próximos do meu dia a dia e que eu consigo medir continuamente, como indicadores de gestão pedagógica, percentual de lançamento de notas, cumprimento do conteúdo curricular, participação nas avaliações, participação nos programas de reforço, nos programas de correção de fluxo ou em outros programas estratégicos, indicadores relacionados à gestão educacional, como resultados da busca ativa, participação dos familiares nas reuniões, indicadores de gestão de pessoas, como eficiência da alocação, taxa de absenteísmo dos professores, professores em formação, indicadores de infraestrutura e indicadores de gestão financeira relacionados, por exemplo, à prestação de contas ou à execução do meu orçamento. Esses indicadores estão relacionados, operação, resultado e efetividade, de forma que, ao selecionar os principais indicadores de efetividade, eu consigo relacioná-los a indicadores de resultado e a indicadores de operação, para acompanhar no dia a dia a minha operação
e acompanhar, ao menos bimestralmente, como isso se reflete no meu resultado. E, anualmente, como isso se reflete na efetividade do impacto que eu estou causando. O segundo passo, uma vez que eu escolhi o meu indicador, medi o meu resultado e identifiquei a minha lacuna de desempenho, é analisar e estratificar o problema. Então, para isso, eu já tenho que ter muita clareza do problema que eu quero atacar, de qual é o meu maior déficit de resultado, e a partir daí fazer uma análise mais minuciosa do problema. Essa análise consiste em quebrar o problema em problemas menores, que são mais fáceis de ser atacados. E aí vai me fazer convergir esforços para a melhoria do meu resultado. Vamos ver um exemplo disso. Se eu tenho numa escola alunos reprovados nos anos finais, eu posso estratificar essa situação por ano. Aqui, por exemplo, eu percebo que a maior parte dos alunos são reprovados no 9º ano. Então, essa é uma pista para eu concentrar esforços no 9º ano. Eu percebo também que a maior parte da reprovação no 9º ano se dá nas disciplinas de matemática, português, língua portuguesa e ciências, sobretudo na disciplina de matemática. E o que o mesmo acontece quando eu olho para a reprovação da escola como um todo. Portanto, esse caso me sugere que, se eu concentrar o meu esforço para combater a reprovação no 9º ano, em especial nas disciplinas de matemática e língua portuguesa, eu consigo alavancar o meu resultado e resolver grande parte do meu problema. É uma forma mais fácil de atacar o problema do que querer resolver tudo ao mesmo tempo. O terceiro passo é identificar, analisar e priorizar as causas do meu problema, porque é a partir do combate às causas que o problema pode ser eliminado. Para isso, eu posso fazer um diagrama de causa-efeito, ou espinha de peixe, como é popularmente conhecida, a ferramenta que foi criada por Ishikawa. Essa ferramenta consiste em eu colocar o meu problema, enunciar o meu problema, que é o meu déficit de resultado, e a partir daí identificar várias causas. Cada espinha do peixe é uma causa. Aqui, por exemplo, déficit de aprendizagem em português nos anos finais pode ser explicado por algumas causas, como o não cumprimento do currículo, a falta de professor ou a baixa atratividade das aulas. E essas causas, por sua vez, serão desdobradas em subcausas ou causas mais fundamentais, que explicam, que estratificam e explicam essas causas principais. Então, no caso do não cumprimento do conteúdo curricular, eu tenho, por exemplo, um currículo que não contempla a Base Nacional Comum, um livro didático inadequado ou a dificuldade do professor em trabalhar com o currículo. Na questão de falta dos professores, eu posso ter, por exemplo, um alto índice de licenças, um alto índice de absenteísmo, professores aposentados sem reposição ou uma falta de acompanhamento da frequência pela equipe gestora. No caso da baixa atratividade das aulas, eu posso ter, por exemplo, uma falta de conhecimento dos professores para aplicar os recursos, um planejamento desatualizado ou mesmo a ausência de um planejamento integrado. E é muito importante que eu estratifique, tanto quanto possível, as causas, porque cada causa deverá ser atacada de uma forma específica. Provavelmente eu não tenho uma solução que resolva todas as causas. Então é muito importante identificar, estratificar e priorizar as causas. Se eu quiser, eu também não preciso desenhar uma espinha de peixe. Eu posso fazer isso mais facilmente preenchendo uma tabela, como aquela ali que está no anexo do edital da certificação, é a mesma coisa. Uma outra técnica é a técnica dos porquês, onde eu vou buscar causas mais fundamentais a partir das causas identificadas, sempre perguntando o porquê, perguntando sucessivamente o porquê daquela causa e, com isso, buscando uma causa mais fundamental, até eu chegar na causa raiz, que vai ser mais fácil de ser atacada. Uma vez que eu identifiquei minhas causas, eu vou fazer a análise e priorização das causas, porque provavelmente que eu não consigo atacar todas as causas ao mesmo tempo, portanto, eu vou ter que selecionar as causas que são mais factíveis de serem atacadas e que têm um impacto maior no meu resultado, e, portanto, cuja eliminação causará um impacto positivo maior no meu resultado. Eu tenho várias técnicas para fazer essa análise. Tá? Aí, o nosso objetivo aqui não é você decorar técnicas de análise estatística, nada disso. Aliás, na maior parte das vezes, você não vai usar a estatística, você vai usar o seu conhecimento, a sua experiência e até o seu instinto. Você só vai usar a análise estatística quando você estiver diante de problemas muito específicos.
mas é importante aqui que você conheça algumas pistas de como analisar essas causas. Uma primeira análise diz respeito à análise de impacto, o quanto que aquela causa efetivamente tem a ver com aquele resultado indesejado. A sua experiência diz muito sobre isso, mas se você tem dúvida, você também pode recorrer a algumas análises estatísticas. A mais simples é uma correlação, que não explica causalidade, mas ela explica ali a copresença de dois fenômenos e, portanto, pode dar uma pista sobre uma possível causalidade, que você vai, com base também na sua experiência, inferir. Existem outras técnicas mais complexas para demonstrar a causalidade, como regressões múltiplas, lineares, logísticas ou até metodologias de análise de impacto aleatorizadas. A gente não vai ver nada disso aqui, o importante é só que, ao priorizar uma causa, você tem que certificar de que realmente ela tem um impacto sobre o problema que você quer atacar. O segundo ponto é a análise da frequência. Muitas vezes você tem um fenômeno muito pronunciado, mas que é acidental. Ele não é uma constante, ou seja, ele tem um impacto pontual sobre o resultado. E aí você vai perder tempo atacando aquele fenômeno, porque você poderia estar direcionando a sua energia para fenômenos que são muito mais constantes e que têm, portanto, um impacto muito mais duradouro sobre o seu problema. Isso é uma questão que você pode verificar, por exemplo, plotando as ocorrências do fenômeno sob uma linha do tempo. E aí você vê se isso de fato é um acidente ou uma tendência permanente, como está ilustrado aqui na figura. Por último, é importante que você analise a abrangência daquele fenômeno, daquela causa, em relação ao seu universo, ao universo que você está tratando, né? Por exemplo, se você tem um absenteísmo docente, o quanto que realmente quantos professores, né, estão concernidos por aquele problema. É um número expressivo suficiente para você atacar aquela causa e não priorizar outra causa no lugar? Então, está aqui algumas perguntas que você tem que fazer para analisar e, a partir daí, priorizar as causas. Você pode, por exemplo, fazer essa priorização, uma vez que você concluiu a análise, a partir de uma tabela de votação, onde as causas que têm maior impacto, maior frequência ou maior abrangência recebem uma nota maior. Lembrando que você não vai conseguir atacar todas as causas ao mesmo tempo, e aí por isso a importância de priorizar aquelas que têm maior impacto, maior frequência e maior abrangência. Uma vez que você tem suas causas bem identificadas e priorizadas, você vai definir as iniciativas que atuarão como contramedida das causas priorizadas. Para cada causa priorizada, é preciso pensar nas alavancas capazes de reverter essas causas positivamente. Em seguida, é preciso traduzir essas alavancas em soluções. Então, você pode fazer isso, por exemplo, através de uma simples árvore lógica, onde você vai enumerar as causas, pensar para cada causa alavancas de resultado e desdobrar essas alavancas em iniciativas e soluções específicas. Eu posso muito bem também pensar as iniciativas diretamente a partir das causas, sem passar por essa etapa de pensar alavancas. Mas as alavancas, elas podem me ajudar a garantir que eu estou pensando soluções bem conectadas às minhas causas e não soluções que sejam desconectadas. As alavancas são, portanto, diretrizes que traduzem a reversão de cada uma da causa identificada. É como uma forma de eu reformular a causa ao inverso, para poder garantir que eu estou tendo uma conexão muito estreita, muito segura entre a causa do problema e a contramedida que eu vou planejar. Por fim, a iniciativa, ela traduz essa alavanca em soluções concretas que eu vou planejar e implantar no meu dia a dia. Aqui, por exemplo, para o não cumprimento do currículo, uma alavanca é o acompanhamento da implantação do currículo e soluções para isso, capacitação de professores, observação de aula e feedback aos professores. Uma alavanca para combater a baixa atratividade das aulas e o planejamento desatualizado é a atualização do planejamento. E para isso, estabelecer também uma rotina de diagnóstico de dados para subsidiar o planejamento, também a técnica de observação e feedback, sabendo que as soluções podem dizer respeito a mais de uma alavanca, assim como uma alavanca pode ser desdobrada em várias soluções. Ao especificar iniciativas e soluções, é muito importante verificar se elas são efetivamente
próprias para combater as causas que foram priorizadas, e que elas não atuam simplesmente sobre o sintoma daquelas causas, mas sem eliminar a causa raiz. Uma vez que eu identifiquei todas as possíveis soluções que podem constituir contramedidas às causas do meu problema, eu ainda preciso avaliar essas soluções tanto do ponto de vista da viabilidade como do impacto. Para isso, eu posso, por exemplo, utilizar uma matriz simples 2x2, onde um eixo representa o impacto e o outro eixo representa a viabilidade de cada solução. E aí, eu classifico o impacto e a viabilidade de cada solução em 3 níveis: baixo, médio e alto, por exemplo. E aí, dividindo a matriz em diferentes quadrantes, eu consigo colocar cada bolinha que representa cada solução no quadrante correspondente, identificando visualmente aquelas que possuem maior viabilidade e maior impacto sobre as causas do meu problema. Alguns autores sugerem que a gente identifique também, dentro da viabilidade, a viabilidade técnica, a viabilidade de engajamento dos servidores e o alinhamento institucional. Ou seja, uma vez que eu identifiquei as iniciativas de maior impacto, eu vou classificar aquelas que têm maior viabilidade técnica e financeira de implantação, aquelas que possuem alinhamento institucional e aquelas que podem suscitar o engajamento do time. Considerando que a janela de oportunidade encontra-se no cruzamento desses 3 fatores. Já, por exemplo, se eu tenho uma solução que pode suscitar um alinhamento institucional e que tem uma viabilidade técnica e financeira, mas que tem dificuldades junto ao time, que encontra resistência do time, isso não é um motivo para eu abandonar a solução, mas eu vou ter que acompanhar essa solução de uma estratégia de gestão da mudança, onde eu vou ter ali um acompanhamento cuidadoso para que a implantação dessa solução seja aceita e bem-sucedida. Já, por exemplo, se eu tenho uma solução que tem um bom alinhamento institucional e um engajamento do time, mas que tem baixa viabilidade técnica e financeira, eu vou precisar encontrar alternativas para essa implantação. Essa análise também pode ser feita com os pontos posicionados em cima de uma matriz, onde a terceira dimensão ela pode ser representada pela cor ou pelo tamanho da bolinha, por exemplo. E aí, uma vez que você analisou e selecionou as iniciativas que têm maior impacto e que são mais viáveis, você pode montar o seu plano de ação, onde devem constar o detalhamento das ações, o objetivo, o responsável por cada ação, o prazo e, se aplicável, o local de realização e os recursos que serão aplicados. Aí, algumas dicas muito importantes. Primeiro, sobre o nível de detalhamento necessário para as ações. As ações devem alcançar um nível de detalhamento crítico para o sucesso da iniciativa, nem mais nem menos. Para cada ação deve ser designado um responsável específico, um CPF, que vai ser o responsável por acompanhar e garantir que aquela ação seja realizada, mesmo que ele tenha que cobrar outras pessoas para isso. Cada ação deve ter um prazo bem definido e não uma periodicidade, porque se tiver uma periodicidade, aí eu estou falando de uma rotina e não de uma ação de melhoria que deve constar no meu plano de ação. As ações devem ser bem distribuídas entre os membros do time para não sobrecarregar ninguém e assim para a gente não correr o risco de deixar de lado muitas ações, de ter ações que caiam do caminhão por falta de capacidade de implantação. E por fim, os prazos devem ser realistas, ao mesmo tempo sem perder o senso de urgência, para permitir um impacto suficiente no meu resultado. Todas as linhas, evidentemente, devem ser preenchidas com objetivo responsável, prazo e, se aplicável, local e recurso. Uma vez que eu construí o meu plano de ação, a fase de planejamento está encerrada para o ciclo e eu entro na fase de acompanhamento propriamente. E aí eu tenho que ter muito cuidado com alguns aspectos para que esse acompanhamento possa ser suficientemente rigoroso para que os resultados almejados sejam alcançados
e para que os aprendizados sejam sistematizados. Algumas características de um acompanhamento efetivo. Primeiro, o acompanhamento tem que estar centrado em objetivos específicos, declarados e pactuados com o time. Segundo, ele deve ser objeto de reuniões contínuas, regulares, frequentes e integradas, que podem ser, inclusive, dispostas e divulgadas em um calendário previamente definido. As reuniões devem envolver todos os níveis de liderança, todos aqueles que são essenciais para que os resultados sejam alcançados. E as reuniões devem se apoiar sempre em dados atualizados, coletados e analisados previamente a essas reuniões. Cada reunião de acompanhamento deve estar atenta a alguns objetivos que devem ser cumpridos ao final da reunião. Primeiro, analisar aspectos específicos previamente definidos do desempenho. Em seguida, fornecer feedback sobre os progressos obtidos no ciclo que se encerrou. Em seguida, dar encaminhamento às decisões que haviam sido tomadas na última reunião, verificando o status dos compromissos anteriormente firmados. Em seguida, examinar e aprender com os esforços que foram feitos e sistematizar esse aprendizado com um questionamento sobre o que pode ser feito para melhorar o desempenho. Em seguida, identificar e resolver novos problemas que afetam o desempenho. E, por fim, com base nisso, definir quais são os próximos objetivos a serem alcançados dentro do ciclo que se inicia. Um método simples de acompanhamento, mas muito efetivo, é o método Kanban, que vem do japonês cartão ou post-it. O método consiste numa tabela com algumas colunas: fazer, fazendo, aguardando aprovação e concluído. Cada ação está retratada em um post-it e o organizador da reunião pode ir deslocando o post-it entre colunas conforme o status da execução for avançando. Existem, inclusive, ferramentas online gratuitas, como o Trello, que oferecem o método Kanban. Mas eu também posso fazer isso através de um painel colado na parede e que eu utilizo para conduzir a minha reunião. Vamos entender então como eu posso organizar a minha sistemática de acompanhamento. Ao longo do ciclo de gestão, eu tenho diferentes reuniões com periodicidades distintas, tanto para definir e desdobrar metas anuais e bimestrais, acompanhar resultados e também acompanhar a execução das iniciativas planejadas. Anualmente, eu faço o diagnóstico de resultados da unidade, sistematizo o aprendizado do último ciclo e defino as metas para o ano. Eu também desdobro essas metas bimestralmente e defino também as entregas para cada bimestre. Bimestralmente, eu realizo reuniões de acompanhamento de resultados parciais com o time de liderança e analiso os desvios e planejo contramedidas para esse desvio. É importante também sistematizar os aprendizados do bimestre. E quinzenalmente e semanalmente, eu faço reuniões de acompanhamento da execução das iniciativas planejadas, utilizando, por exemplo, o método Kanban, que nós vimos anteriormente. Essa reunião envolve essencialmente os líderes da escola, mas pode também contar com a presença de outros membros quando necessário. E faço também, semanalmente, o planejamento integrado, incluindo aí a análise do ensino, das entregas dos estudantes e planejando também o reensino quando necessário. Essa reunião não precisa necessariamente ser conduzida pelo diretor, pode ser conduzida, por exemplo, pelo coordenador pedagógico, mas o diretor tem que acompanhar regularmente essas reuniões. E por último, eu preciso ter uma gestão à vista na escola, onde os meus principais indicadores possam ser consultados por toda a comunidade. É importante que o painel seja constantemente atualizado. Agora que eu completei a exposição do ciclo de geração de valor, desde o entendimento do problema até o acompanhamento do ciclo, eu preciso estar atento a uma armadilha muito peculiar, que é o mimetismo. Assim como na natureza, onde um inseto pode parecer uma folha sem ser uma folha, uma borboleta pode parecer uma coruja sem ser uma coruja, uma cobra
pode parecer peçonhenta sem ser, e uma borboleta pode se esconder imitando uma casca de árvore, também a política pública pode parecer ser o que não é. Há alguns exemplos disso. Eu posso ter a aprovação de uma lei sem sua efetiva implantação, portanto, sem mudar a vida das pessoas. Eu posso ter uma política de modernidade e rastreamento sem efetividade, onde ninguém foi efetivamente beneficiado. Eu posso dar ênfase a uma série de treinamentos para os meus servidores sem que as práticas melhorem no dia a dia. Eu posso ter crianças na escola, mas que não aprendem. Eu posso ter documentos orçamentários bem construídos, mas que não servem efetivamente para balizar as decisões de gasto. A armadilha do mimetismo afeta, portanto, todos os campos da política pública, e não só a educação, mas a educação também. Para entender melhor esse conceito, é preciso diferenciar aquilo que é a conformidade de agenda, a adoção de práticas, boas práticas que estão em conformidade com aquilo que se espera, e a funcionalidade organizacional aprimorada. A verdadeira criação de capacidade e geração de valor não está na adoção de práticas conformes, e sim na criação de capacidade no time para resolver os problemas encontrados. Enquanto a abordagem de conformidade é focada no início da cadeia, perguntando se mais gastos foram realizados de insumos, se as atividades foram intensificadas e realizadas de acordo com os processos especificados, estando, portanto, orientada também para soluções genéricas, prestando pouca atenção no problema específico que eu tenho que resolver. A abordagem funcional, ela olha para a inovação no final da cadeia, se perguntando se houve, de fato, alteração nas entregas, se as entregas levaram aos resultados esperados. E, portanto, é uma abordagem mais orientada para problemas específicos e não para soluções genéricas, com foco na resolução dos problemas enfrentados no mundo real e, portanto, sendo capaz de impactar os comportamentos do time. A armadilha do mimetismo também afeta a minha sistemática de gestão por resultados. No que diz respeito, por exemplo, ao acompanhamento, muitos órgãos podem instituir uma rotina de reuniões, mas sem um rigor de análise de dados, sem a regularidade, a frequência necessária para que essas reuniões sejam efetivas. Ou elas podem não abordar efetivamente os problemas e simplesmente se ater a relatos, ou ainda elas podem evocar os problemas e até fazer bons diagnósticos, mas não ter rigor no acompanhamento, na pactuação de contramedidas. Através dos exemplos que nós vimos para cada etapa, foi possível perceber que o método de gestão para resultados é plenamente aderente à rotina do gestor escolar, aos desafios, aos problemas que ele tem que resolver para alcançar os resultados dentro da escola. Porém, agora que nós conhecemos todo o ciclo da identificação dos problemas, a criação de iniciativas para erradicar esses problemas e a criação de um acompanhamento rigoroso com sistematização de resultados e aprendizagem, eu gostaria de refletir com você, mas fundamentalmente, sobre como essa abordagem pode traduzir o papel essencial da liderança escolar. Para isso, a gente tem que fazer algumas perguntas, como: o que um líder escolar efetivo deve fazer? Como ele pode transformar uma escola com resultados ruins em uma escola com bons resultados? Ou até, como ele pode transformar uma escola com bons resultados em uma escola de excelência? A resposta é uma só: provendo um ensino, uma educação de qualidade e promovendo uma cultura de excelência. Alguns autores destacam mitos da liderança escolar efetiva. São ideias aceitas, porém falsas, sobre a liderança escolar. Primeiro, a ideia de que os gestores escolares seriam meros administradores ou apagadores de incêndio e não profissionais responsáveis, em última instância, pela aprendizagem dos alunos. É bem verdade que os gestores têm muitas tarefas administrativas e até que muitas vezes eles são cobrados e valorizados por essas tarefas,
mais do que pela própria aprendizagem do seu alunado. Porém, o grande salto de qualidade da escola está na compreensão de que o gestor é muito mais do que um administrador, e sim uma liderança orientada para a aprendizagem. O segundo mito diz que a adoção de práticas como observações de aula, caminhadas de aprendizagem e avaliação de professores seria suficiente para alavancar os resultados da escola. Essas práticas de ponta são muito importantes efetivamente, mas elas permitem alcance de resultados quando abordadas de forma coerente dentro de uma estratégia para resolver os problemas de aprendizagem da escola. Um outro mito quer que a mudança seja necessariamente lenta, afinal, estamos falando de desenvolvimento profissional e os comportamentos demoram para mudar. Ainda um mito que diz que há uma personalidade ideal do gestor escolar, que se esse não tiver um grande carisma, ele não consegue implantar o ciclo de melhoria de resultados de aprendizagem na escola. Por fim, há um mito que diz que a cultura de resultados de excelência deve preceder um esforço efetivo sobre o ensino, ou vice-versa, que ela só pode ser alcançada após uma longa série de resultados positivos no ensino. Contra esses mitos, autores destacam alavancas para a liderança orientada à aprendizagem, alavancas que têm a ver com o ensino e também alavancas culturais. A instrução baseada em dados, o planejamento de ensino orientado para aulas de excelência, a observação e feedback permanente dos profissionais de educação como forma de desenvolvê-los, o desenvolvimento profissional baseado em treinamentos mão na massa, ou seja, focados em situações e problemas reais do cotidiano escolar, e alavancas culturais como a cultura estudantil de excelência, uma cultura profissional construída com o time e a multiplicação de lideranças no âmbito da escola, de forma a expandir o impacto do trabalho dessa liderança. Com isso, nós vemos que esses elementos intimamente ligados ao ciclo de resolução de problemas e criação de valor para a escola são aqueles que estão também intimamente ligados ao trabalho essencial de uma liderança escolar e são desenvolvidos através de práticas de observação e ação junto com o time. Se de um lado as alavancas de aprendizagem estão intimamente relacionadas com os componentes básicos do ciclo de resolução de problemas e geração de valor na escola, por outro lado, elas também podem constituir iniciativas específicas dentro de um plano de ação que visa a resolver os problemas de aprendizagem na escola. Nessa perspectiva, a gente gostaria de finalizar essa aula dividindo com vocês alguns roteiros de implementação. Para começar, vamos ver o roteiro da implementação de um ensino orientado por evidências, aí com suas fases de preparação, ativação, execução e acompanhamento. Alguns passos aqui descritos já vão ter sido contemplados, ou em grande parte contemplados, pelo seu planejamento maior, quando você vai ali definir os seus indicadores a serem acompanhados, analisar os seus problemas, analisar os dados da escola e mesmo criar ferramentas de acompanhamento. Outros passos são aqui específicos da sistemática do acompanhamento do ensino orientado por evidências e que pode constituir uma ferramenta poderosa para suprir aí os déficits de aprendizagem. Na etapa de preparação, você vai definir os indicadores de resultado, os marcos de aprendizagem a serem alcançados por ano bimestre e as avaliações de referência que vão fornecer esses resultados. Grande parte desse trabalho, evidentemente, já vai ter sido feito dentro do seu planejamento de gestão para resultados da escola. Em seguida, você vai definir os modelos de referência para os planos de aula e para os materiais de ensino. Vai estabelecer a estrutura das reuniões de análise de dados, aí com um calendário de reuniões bimestrais de análise e também reuniões semanais mais curtas de monitoramento. E aí incluindo protocolos, expectativas e roteiros para as reuniões e uma rotina para coletar regularmente amostras de dados em cima dos trabalhos dos estudantes, classificando esses trabalhos por faixa de resultado, baixo, médio e alto, por exemplo, de forma a poder usar esses trabalhos como evidências e tendências durante as reuniões. Você vai criar ferramentas efetivas de monitoramento, como o acompanhamento dos planos de ação dos professores, o
a análise periódica dos trabalhos dos estudantes e também um calendário de observação de aula. Na etapa de ativação, você vai criar um treinamento mão na massa para que todos os profissionais sejam capazes de analisar dados e evidências educacionais. Já na execução, você vai conduzir uma análise profunda dos dados disponíveis de forma a identificar tendências gerais do resultado da escola e questões pertinentes a determinados professores e grupos de alunos onde o problema pode estar concentrado, incluindo aí as principais lacunas de aprendizagem em relação à referência estabelecida, ou seja, você ali na fase de preparação estabeleceu o que seria a sua referência de plano de aula de material de ensino, aqui você vai identificar as principais lacunas de grupos específicos de estudantes e de professores em relação a essa referência. É claro que também grande parte desse diagnóstico já vai ter sido conduzido ali no seu planejamento maior. Em seguida, você vai preparar as reuniões de dados, identificando os pontos críticos que necessitam de melhoria, estabelecendo um script de reunião com várias ilustrações para demonstrar esses pontos. Você vai, durante a reunião, demonstrar os pontos que necessitam melhoria através de exemplos, vai explicar os equívocos e a necessidade de melhoria e vai estabelecer um plano corretivo de reensino e vai praticar esse exercício de reensino ao longo da reunião, e pactuando aí já um momento para que seja feita uma reavaliação. Por fim, na fase de acompanhamento, você vai monitorar ativamente a implementação do plano, verificando a implementação de cada item que consta nesse plano e observando se as lacunas de práticas do ponto de vista dos professores foram supridas. E aí, conduzindo também sessões semanais de monitoramento. E, por fim, vai monitorar o trabalho entregue para os estudantes para perceber se os resultados estão efetivamente melhorando. Agora vejamos um roteiro compreendido dentro da implantação dessa sistemática de ensino baseado em evidências. Portanto, dentro dessa grande iniciativa, essa iniciativa constitui uma subação do plano e trata da implantação das reuniões semanais para monitoramento do trabalho dos estudantes. Aqui também a gente tem a fase de preparação, identificação do problema, caracterização do problema e plano corretivo, prática e monitoramento. Essas 4 etapas é que vão compor a reunião semanal. Primeiro, na fase de preparação, eu vou preparar o material para a reunião, incluindo aí o trabalho do estudante de referência, ou seja, que vai ser o meu melhor trabalho, a minha referência, os trabalhos de estudantes organizados por faixa de resultado e os planos para os próximos passos de ensino. Eu vou roteirizar para demonstrar os principais problemas e os planejamentos corretivos e vou definir um protocolo de reunião, incluindo aí ordem de fala, exposição, método de anotação e outros elementos. Na etapa de identificação do problema, eu vou repassar os resultados e as ações bem-sucedidas desde o último acompanhamento, vou definir o foco da discussão atual, ilustrando através de trabalhos e resultados dos alunos concretos, analisar os trabalhos para identificar as lacunas entre esses trabalhos e os trabalhos de referência, caracterizar o problema, conceituando essas lacunas e explicitando as falhas de procedimento no ensino que deram lugar a essas lacunas. Por fim, dentro do plano corretivo, da prática e do monitoramento, eu vou construir o plano, incluindo um roteiro e uma estratégia de avaliação desse reensino, praticar na reunião com o grupo e estabelecer um plano de acompanhamento que vai incluir uma observação, incluindo observação de aula até, e uma estratégia de acompanhamento diferenciado para os estudantes com piores resultados, porque é ali que se concentra o problema. Bom, pessoal, com a exposição desses roteiros ilustrativos, a gente chega ao final da nossa primeira aula. Lembrando que o objetivo aqui não é decorar determinado método ou técnicas e nem mesmo ser capaz de implementar autonomamente esses métodos e técnicas ao final da aula. A gente sabe que para isso é preciso de um longo período de treinamento mão na massa, de muita observação de prática e de muita aplicação em situações reais. O objetivo aqui, portanto, é que a gente suscite uma reflexão crítica acerca da possibilidade de uma atuação do gestor escolar
orientada para a melhoria dos resultados da aprendizagem. Lembrando que você pode consultar o material da aula através do arquivo PDF disponível na plataforma e que você pode continuar o estudo com a leitura dos cadernos complementares que estão também disponíveis na plataforma e que contêm aí trechos dos autores citados ao longo da aula, assim como sugestão de vídeos, palestras e outros materiais aí para complementar o seu conhecimento acerca do tema tratado. Muito obrigado e até a próxima aula.